Olá, esse aqui é o símbolo do Yin Yang, certo? Que eu falei outra vez lá no Instagram. E eu não vou entrar em detalhes do que é esse símbolo, vou entrar no assunto, mais dentro do assunto que eu quero falar sobre a integração, sobre o todo e como... Espera um pouco. De vez em quando eu vou ficar parando. Como tudo tá... Tudo é unificado, certo? E dá pra ver aqui que você encontra um pedacinho de um dentro do outro, né? Ai, meu Deus, sério. Eu vou ter que cortar muita coisa porque eu... Pronto. E representa também a dualidade, certo? E nós temos eles dois em nós, tanto o Yin como o Yang, certo? E é isso que deve ser equilibrado, integrado, para que a gente se torne inteiro e não fique sempre acabando por necessitar do outro, né? Porque nós somos outros enquanto singularidade, enquanto estamos nessa densidade, na 3D, 4D, mas nós somos uma única consciência, certo? E quando nós não estamos assim equilibrados dessa forma como está mostrada aqui nesse símbolo, o que acontece é que nós ficamos necessitando do que falta no outro. Digamos que eu tenha muito Yin e um Yang fraquinho. O que vai acontecer? Eu vou acabar atraindo ou sendo atraída, que geralmente é o forte que atrai o fraco, sendo atraída para o forte do outro. Por exemplo, tem outro que tem, ou ele está equilibrado, ou ele está com o Yang mais forte, então eu com o Yang mais fraco acabo sendo puxada, né, necessitando, então eu vou, para poder me equilibrar, precisar do outro. Isso o que é que acontece? Existe eu pego a energia, o forte dá para o fraco, o fraco puxa, toma do forte, né? Tipo, chamam de roubo a energia. Eu não gosto muito de falar nesses termos, porque como nós somos nós estamos sempre colaborando uns com os outros. Então, o ideal é que todos procurem ser inteiros, equilibrados, para que aconteça, somente agregue ao outro. A colaboração seja agregando, em vez de estar puxando energia de doando energia para outro. Você doa, você não transborda. Quando você está equilibrado, você se enche, né? Você fica cheio de energia, você está ligado, essa facilidade de você está centrado e ligado ao todo, certo? A consciência. Então você está abastecida. Sempre que você está com esse contato bem direto com a consciência, você se abastece. E aí você transborda aquilo, é tão inteiro, tem tanto em você que você transborda. E aí os equilibrados ajudam esses que estão fraquinhos, de um lado ou de outro, ou Yang ou Yin, né? E os desequilibrados também, isso eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe, uns aos outros, certo? Ai meu Deus do céu, acho que é melhor fechar aqui. Pronto, ficou mais escuro, mas tá bom. Quando os dois seres que são equilibrados, são transbordantes, eles se unem, né, digamos que eles queiram, quando uma pessoa é inteira, ela não sente necessidade de nada, na verdade. Não sente necessidade nem de formar uma parceria, um casal, nada disso. Né, embora a gente está aqui como seres sociais, isso é legal, isso é importante, existe o afeto, sim, mas cortando isso, eu estou falando da necessidade, da dependência, certo? O ser equilibrado, ele não tem dependência de outro.
Então, quando dois seres desses se juntam para uma parceria ou para formar um casal, eu gosto de chamar casal sagrado, porque são essas parcerias perfeitas, né? E assim, quando se unem, eles agregam um ao outro e ainda ao planeta, porque aquilo que já é transbordante em um, transbordante no outro, juntando, aumenta essa luz, e esse campo aumenta, e isso vai se expandindo para todos os lados. Então é muito importante quando a gente é muito importante buscar esse equilíbrio, né, do nosso yin e do nosso yang, essa integração, certo? E agora deixa eu explicar um pouquinho do que acontece quando não existe essa integração. Não é assim o fim do mundo, certo? Porque nós estamos realmente para se ajudar, essa colaboração é importante em vez da competição. Mas quando há esse desequilíbrio, muitos até entram em competição, justamente para ter essa energia do outro. Não existe. Quando a pessoa é mais pacífica, o gatinho, até que colabora e há uma troca entre esses seres, dois em desequilíbrio, como eu disse, o que tem mais yang cedendo para o que tem mais yin, o que tem mais yin cedendo para o que tem mais yang, o mais forte cedendo para o mais fraco, certo? E até que vai dar certo, mas por conta de ser algo ainda desequilibrado, sempre uma dependência, existe uma interdependência, nunca ninguém está tão completamente disponível para o outro, né? Então, às vezes, aquele fica precisando e o outro não está disponível, e a carência acaba afetando a relação, certo? A carência acaba afetando a relação. Seja como eu disse, de casal, seja de parceria, amigos, irmãos, pais e filhos, não importa. Se existe um desequilíbrio, embora seja natural que haja a troca, porque a maioria não conseguiu ainda essa integração. Ainda estamos, às vezes até a gente tem conseguido por muito tempo, mas fica oscilando ainda. Você está ali equilibrado e tal, de repente você gasta muita energia e a tendência é você sabe que você tende para um lado que você tem mais para um lado só, aquilo que você tem mais tendência, de ser mais yin, acontece uma oscilação. E nessas oscilações você sente que a coisa não tá legal, sabe? E tudo bem que tem algum doador que vai lá, mas isso é bom, você tá sempre dependendo de alguém que lhe dê, sabe? Ou então sendo sempre o abastecedor dos outros, sabe? Não é assim que a coisa deveria funcionar. O correto é cada um tentar tomar conta de si mesmo, tentar buscar essa integração para estar equilibrado, estar preparado para qualquer atividade nesse planeta, inclusive até nenhuma, estando bem ali sem fazer nada, sabe? Bom, tem muita coisa, muito assunto sobre isso. Eu vou dar uma parada por aqui, porque eu não organizei nada, eu tô falando assim do que tá me vindo à mente, e talvez depois surja mais, eu acho que eu vá começar outros assuntos e depois volte para eles, até que talvez vai chegar alguma época em que eu organize, coloque tópicos e comece a falar sobre eles exatamente seguindo, mas por enquanto eu quero essa liberdade como se fosse um vlog. Eu prefiro no momento que eu tô praticamente iniciando, eu tenho poucos vídeos e tô praticamente iniciando, então eu peço até que se inscreva se você não é inscrito, se gostou deixa o seu like. Eu não sei nem se eu vou me despedir agora, mas talvez eu vá dividir esse vídeo, então um grande abraço fraterno, bem carinhoso, e até o próximo vídeo.
Eu tava revendo o vídeo agora, o que eu gravei até agora. Ah, meu Deus, muita coisa incompleta, muita coisa mal explicada. Nossa, mas eu só posso pedir paciência até eu me acostumar com essa atividade. E eu queria acrescentar uma coisa para não ficar muito mal compreendida, além das outras, que é quando eu falei, eu não tô incentivando a preguiça, nem a inércia, nem eu não estou incentivando a pessoa a vagabundagem, quando eu falei que mesmo a pessoa sem fazer nada, quando ela é integrada, mesmo quando ela está sem fazer nada, ela já é útil. Eu falei algo semelhante a isso, mas eu quero explicar isso bem, certo? O que eu quero dizer é que quando a pessoa está equilibrada, quando ela está bem, ela transborda essa energia de amor, paz, alegria, de satisfação, sabe? Mesmo quando ela está parada, ela já está sendo útil, porque essa vibração positiva é necessária, principalmente agora na transição planetária. Ela é muito necessária. Então, inclusive, aproveitando para falar sobre um assunto que eu falei ontem no Insta, sobre os meus apegos, na verdade são afetos, né? Eu usei a palavra apegos, mas apego tem muito a ver com dependência e não é bem o caso, né? Eu, inclusive, adoro ficar aqui no meu ambiente sozinha e eu não sinto eles exatamente separados, esses afetos que eu chamo. Eu não sinto exatamente tanto. Existe tanta essa união já interior que eu falei, eles já estão dentro, não só aquela coisa que a gente é acostumado a falar, tá dentro do coração e tal, não, eles estão conectados mesmo, porque inclusive eu consigo, eu percebo, como é que eu vou dizer isso? Eu percebo sentimentos e pensamentos dessas pessoas, assim. Essas coisas são possíveis, são habilidades humanas, certo? Isso não é meu, certo? E quanto mais eu me conecto, quanto mais eu estou, pelo menos naquele momento, conectada, mais eu tenho essa facilidade de perceber essas coisas do outro. Então, sabe, não é uma questão de dependência. Eu quero deixar claro isso, é muito importante o afeto. Um complemento disso que eu estava falando sobre você transbordar a luz e sua alegria, seu bem-estar, mesmo parado, essa história. Quando a gente se une, né, principalmente seres já mais equilibrados, mais integrados, que são mais transbordantes, isso, né, se expande e tal, como eu falei anteriormente. Então, quando eu falo que eu gostaria de ir e tal, visitar os meus afetos, é nesse sentido, sabe? É importante a gente manter a gente ampliar e a gente manter esses afetos que a gente já conquistou aqui mesmo, nessa densidade, né? Que a gente passou a conhecer ou se lembrar. A gente não se lembra que a gente muitos a gente já conhecia antes e se reencontrou, mas não sabe, não se lembra, né? Porque aqui no véu de Maia, como chamam, a gente está em esquecimento e a gente só sente às vezes, sabe? Você às vezes conhece alguém e você olha no olho, parece às vezes que dá aquela aquela faísca, sabe? Como se... Meio difícil de explicar, mas acontece muito quando são pessoas que se reencontram, sejam
antigos familiares, sejam pessoas que vêm da mesma do mesmo planeta, ou sei lá, quando se encontram aqui, não é uma coisa muito simples, comum, é uma coisa muito bonita e eu queria poder detalhar, mas não dá, tem certas coisas que só sentindo mesmo. E é, Vera, assim, eu queria entrar também numa outra questão, porque nem todos os que eu chamo de afeto ressonam 100% e tal, não precisa dessa ressonância 100%, mas a gente sempre tem uma coisa ou outra de um e de outro, sabe? E o que eu quero entrar é na importância do não julgamento. É dificílimo a gente não julgar, é muito difícil a gente não julgar, mas é importante que a gente busque não julgar e também que acabe com essas, sabe, criticazinhas e, sabe, a gente tem que ver que a gente tem que levar em consideração o mais importante, aquilo que nós realmente somos, né? A consciência. E assim, até em seres mais yang, mais yin, como eu estava falando, existe essa diferença, mas existe a semelhança, os pequenos pontinhos aqui, as semelhanças, entende? A gente pode ser muito diferente, mas tem as semelhanças, certo? E a gente deveria sempre lembrar que embora um local, um certo grupo não esteja ressonando muito bem, a gente não precisa ser um intrigado daquele grupo, ser um competidor ou alguém que tenta destruir aquelas, sabe, julga e tenta destruir alguma coisa daquele, sabe, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que simplesmente ser, sabe? A gente tem que expor o que a gente tem dentro da gente, o que é nosso, o que é que a gente já adquiriu até agora nesse caminho de volta à consciência e cada um fazer a sua exposição, né? Da maneira como quiser, às vezes através de uma arte, às vezes, sei lá, só num convívio mesmo, sabe? E embora eu saiba que é muito difícil não julgar, é muito importante que a gente busque não julgar. E assim, por isso que eu, embora tenha grupos que eu já nem ressone tanto e tenha lá um certo afeto por uma pessoa ou outra dentro do grupo e assim, ó, eu ainda vou visitar tal grupo, mas a Elka vai para aquele ali, ela não é mais ligada ao espiritualismo, ela vai mais pro lado materialista e fica aquela confusão na cabeça da pessoa e sem entender uma coisa, tudo é sabe? E eu sei que tem gente que tá demorando mais para integrar, tá na dualidade, então eles estão optando muito pelo lado mais que traz mais consequências negativas para elas próprias e para os outros, né? Eu sei que existe isso, eu não estou tirando essa parte, eu estou apenas mostrando a importância da união, a importância da luz ir para um lado, mesmo que não ressone, porque ela tem algo tem algo a colaborar, como tem também para receber daquilo ali. Sempre tem algo pra gente receber, sabe? Então você vai lá, mas tem gente espiritualista que às vezes ficam meio preocupados porque a pessoa está ainda no caminho e mas quando se junta muito com pessoas que ainda estão com um pensamento muito ligado a coisas que trazem consequências não muito boas para ela, nem muito boas para o próximo, você acaba a energia se misturando, né? Isso que fala, o espiritualista fala muito dessa questão da energia se misturar.
e aí aquilo lhe afetar, sabe? É aí onde a gente, na hora do não julgamento, a gente também procurar se fortalecer, entende? Se fortalecer para que a gente não precise ter tanta separação, e tanta luta, tudo que está contrário à paz, né? Entende? Aí dizem assim, mas são eles mesmos, justamente esses que estão pro lado mais negativo, mais obscuro, é que está fazendo a coisa acontecer, porque se não existisse eles, não precisaria necessidade dessas lutas, e não precisaria da necessidade, não haveria competição. Não vamos culpar sempre o outro, entendam? Quando dois não querem, não ocorre uma briga, certo? Mas como é que vamos corrigir se a gente não faz uma luta? Olha, esse assunto eu nem vou entrar agora porque é muito complexo. Eu acho até que eu já fiz um áudio sobre isso, sobre como a coisa funciona, aquilo que está dentro é refletido fora. Então tudo aquilo que tá vindo para você, que você precisa lutar contra, você está atraindo aquilo ali, certo? Tem algo em você que atraiu aquilo ali. Então busque em você o que é que há de semelhante, ou o que é que há para dar um ajuste, ou sei lá, para que aquilo esteja sendo apresentado para você, certo? Da forma como está sendo apresentado, da forma da forma que para você pareça uma agressão, da forma que para você pareça uma coisa negativa que lhe prejudique, ou sei lá, certo? Então é um assunto que dá mais vídeo, entendeu? Dá um tempo maior. Eu não vou conseguir colocar tudo agora. É um assunto que eu ainda pretendo falar de maneiras diferentes, talvez, até chegar ao ponto das pessoas entenderem a importância da união, a importância de a gente tomar consciência de que a gente é a consciência. Que a gente é só isso. A gente é só isso que eu quero dizer, assim, no final das contas é isso que existe. Claro que a gente que está aqui nesse período temporal, né, o tempo e o espaço não existe, mas aqui, na nossa maneira de ver, na nossa percepção atual, existe, né? Então, assim, a gente vê dessa forma, mas tá, deixa para uma explicação mais complexa depois, certo? O importante é que a gente consiga ir se juntando, eu sei que as uniões ocorrem por ressonância, eu sei disso, mas isso não atrapalha que a gente encontre a paz nisso tudo. Digamos, um grupinho aqui que é mais ressonante, esse aqui mais ressonante, as bolinhas, não significa que elas não possam se entrelaçar, entende? Porque um vai ensinar alguma coisa para o outro, saiba disso. Se estão se vendo, é porque existe algo para ser ensinado um ao outro, senão não se via, esse grupo não via esse. Tudo que existe é funcional, senão não existiria, certo? Senão não existiria. Tudo que existe é funcional. E se um está enxergando o outro, é porque existe algo, certo? Então é lógico, a gente às vezes está naquelas oscilações, está meio fraquinho. Vou entrar nesse assunto de fraco e rico, superior, fraco e forte, superior e inferior, que é uma coisa que eu não falando muito por aí. Entenda. Essa questão de superioridade é muita tolice, sabe? Porque isso já faz parte de uma doença da pessoa, de um desequilíbrio, certo? O complexo de inferioridade, de superioridade, ambos fazem parte de um desequilíbrio, certo? Então, assim, sempre nós temos algo que é superior a alguém e algo que é inferior a alguém. Uma pessoa tem um hábito de estudar mais,
o outro é mais preguiçoso, mas em compensação o mais preguiçoso tem uma capacidade de assimilar mais rápido as coisas, enquanto o outro não tem. Então não existe um superior e um inferior, na verdade, assim, inteiramente não. Ah, mas existe aqueles que estão lá embaixo. Eu já ouvi muito essa conversa. Existe aqueles que estão bem embaixo, estão sempre tão ruim nisso, ruim naquilo. Tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. Eu tenho muito mais coisas boas do que coisas ruins. Tá. Como é que eu vou explicar isso? Sim, mas entenda, no final das contas, como tudo é uma coisa só, o que é que acontece aí? Ai meu Deus, esse tá bem complicado de explicar. Como é que eu vou falar isso? Eu tô pensando aqui ainda. A gente nunca consegue saber completamente quando alguém só tem mais coisas ruins, mais coisas assim que se pode considerar como inferior e outras que tem mais coisas como superior. Porque até pouco tempo eu tinha essa ilusão, sabe? Eu tinha essa ilusão. Mas depois, eu observando tudo, eu acabei percebendo que mesmo aqueles que parecem estar bem inferiores num ponto, parecem estar inferiores em muitas coisas, não é bem assim. Porque existem outras coisas que estão ocultas, coisas que a gente não está conseguindo perceber. A gente não percebe tudo. A gente não percebe o outro ser integralmente, certo? E a gente faz tudo pelas nossas medidas. Tudo pelas nossas medidas, sabe? E é aí onde entra o não julgamento. Você mesmo achando, mesmo de acordo com a nossa visão, vendo aquilo como completamente inferior em vários sentidos, você não sabe o que está por trás daquilo ali. Você não sabe o que tem a mais daquilo ali. E aí é a hora da gente parar de julgar, aprender a não julgar. Quando a gente descobre isso, é tão mais fácil não julgar. E é tão mais fácil se unir. É tão mais fácil você se fortalecer para estar num determinado grupo. E que, inclusive, esse grupo ele considera super inferior. É muito inferior porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Olha, não tem pose, não tem dinheiro, não tem inteligência, não tem... Sabe? Começa a julgar pelo ponto de vista dela. E você entra naquele grupo, tá vendo aquele julgamento todo. Você diz, meu Deus, eu vou entrar ali? Pra quê? Pra ser massacrada? Isso é um sentimento de inferioridade, um sentimento de fraqueza. Seu, pessoal, entende? Seu, pessoal. O fato que você só se deixa ofender por aquilo que está sendo acusado, se você concordar com o que está sendo dito, ou simplesmente se você está necessitando da aprovação. Quando você está necessitando da aprovação das pessoas, você se enfraquece diante de si mesmo, entende? Não é diante do outro, é diante de si mesmo. Você fica dependente de que os outros lhe achem, lhe elogiem, ou mesmo que não elogiem, lhe considerem algo bom, algo fantástico, algo maravilhoso, algo pelo menos considerável, sabe? Não. Mesmo que aquela pessoa ali não esteja lhe considerando, você não precisa se considerar uma pessoa não considerável. Entende? É aí onde a gente se fortalece, é aí onde está a nossa força. É a gente não se identificar com o externo, é a gente não se identificar nem com esse ego, com aquilo que nós formamos aqui, é a gente não se identificar, não concordar com o que estão dizendo de nós. Mas como é que você consegue ainda gostar de uma pessoa que está pensando isso de você? Aí é que tá. Aí é que tá. Um macetezinho, uma dica, a coisa que eu quero conseguir mostrar. Se você está fortalecida, se você está integrada, se você está bem consigo mesmo, se você está curado, você vai olhar para aquele outro ser como sendo você, em um estado em que ele escolheu estar, numa maneira que ele quis pensar. Em que isso vai afetar você? Em que isso vai lhe afetar?
Só lhe afeta se você estiver ferido, se você estiver fraco. Entendeu? Então você pode estar lá. E você pode até o quê? Querer se posicionar, porque você tá afim de brincar, de se divertir, e aquela pessoa tá ali só pra lhe criticar, só pra lhe aborrecer. Por que eu vou estar ali? Concordo nesse ponto. Pra que você vai estar ali, né? Se você tá afim de se divertir, curtir, sei lá, cantar com eles, tocar música, sei lá, o que for que você tiver interessado em fazer no momento com aquelas pessoas, E aquelas pessoas estão ali só lhe testando, ou lhe criticando, ou lhe considerando isso, lhe considerando aquilo, se sentindo inferiores a você e assim lhe agredindo por conta do próprio sentimento de inferioridade que elas têm, certo? O que é que você vai fazer? Ali tá certo, você não precisa estar ali. Então por que tu vai, Elka? Alguém pode perguntar, então por que tu vai estar ali? Bom, eu vou até certo ponto, sabe? Eu vou mostrando a minha luz, mostrando o que é que eu posso oferecer para aquilo ser divertido realmente. Mas se eu não conseguir transmitir, transbordar de mim o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para iluminar, mostrar ou agregar para que aquela coisa seja interessante, seja agradável para todo mundo, aí sim eu vejo, eu me retiro, porque eu não tenho mais o que fazer ali, né? Eu não vou estar ali fazendo nada. O que não é funcional, a gente simplesmente sai, né? É dessa forma que eu vejo agora as coisas. Eu não quero sentir medo de entrar em grupos em que eu considere ainda... Assim, é lógico que eu tenho que buscar me fortalecer. Digamos que tenha um grupo completamente distonante, assim, tipo... É um grupo de máfia, onde existem assassinos e traficantes e tal. Como uma pessoa vai querer estar lá? Como ela vai estar forte o suficiente para estar lá? Não, né? Ali, será que... é a questão da funcionalidade. Foi funcional? Tá ótimo. Vai agregar, vai servir. Vai ser uma luz naquele lugar. Aliás, acredite, muitas luzes estão vindo para esses meios. Estão misturadas aí, às vezes sem se lembrarem de nada, sem se lembrarem de onde vieram, e estão ali justamente para dar uma ajeitada, dar uma oportunidade para que aquelas pessoas que estão ali ainda nesse lado da dualidade, né, sem se lembrar do que são, escolhendo coisas que trazem consequências ruins até para elas mesmas. Então às vezes, alguns seres que já estão um pouco mais desenvolvidos nessa questão da transmutação da dualidade, né, estão lá para dar um pouco mais de luz. Mas às vezes eles são retirados de lá, sabia? Por quê? Porque não está sendo funcional. Então tudo é uma questão de funcionalidade. Você não tem que fugir das coisas, você não tem que temer nada, você não tem que sabe, se fortaleça o máximo que você puder. Se você não se sentir fortalecido, não vá para onde você acha que aquilo vai lhe atingir, não vá. Mas se você está forte, se você está preparado, vá. De repente você tem algo para mostrar, de repente você tem algo para acrescentar ali, e sabe, e até receber que, como eu falei, às vezes aquilo que parece completamente errado tem uma coisinha que você não aprendeu, que vai lhe servir, que vai lhe iluminar. Uma vez eu escutei uma história, alguém disse assim, que tinha um assassino, né, mata pessoas e tal, uma coisa bem, mata o que ele é, né, também um outro ser que é ele, né, ele se experienciando, mas em compensação com a mãe dele, esse assassino era assim, maravilhoso, não existia filho melhor. Enquanto outra família, isso eu já vou misturar com uma história para poder acrescentar essa história que estavam contando, que falaram sobre esse ser, né, que era assassino, mas era um ótimo filho. Ele tem alguém que é extremamente espiritualizado e que, no entanto, tem um problema com o irmão,
muito sério, tem um problema muito sério com os pais e não conseguem nunca tirar a ferida para poder haver uma harmonia? Será que no meio, esse unido com aquele, eu não acredito muito que seria fácil para o assassino aprender a não matar assim com tanta facilidade. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil quando a pessoa está muito ao nível da dualidade, assim, muito aquém. Mas eu não acho impossível, como eu falei, certo? Mas esse ser que já conseguiu se iluminar um pouco mais, será que não iria aprender com esse assassino como tratar um familiar, sabe? E assim, esse lance de família é uma coisa muito também, já gera um outro vídeo, porque eu gosto de família até certo ponto. Eu vou dizer por quê. Porque às vezes essa questão da obrigação, como eu sou contra tudo que é obrigado, eu acho que tem que haver consciência e não obrigação. Quando começa a haver uma cobrança muito grande dos familiares em cima de um ente ou outro, de um membro ou outro, isso para mim já não é uma coisa positiva. Já tende pro lado negativo da dualidade, certo? Já tende pro lado desequilibrado, certo? É uma coisa importante para as famílias entenderem. Uma vez, eu vou contar uma historinha, mas eu vou contar de uma maneira superficial. Ai meu Deus, como é que eu conto isso? Esse lance de família ser tão ligada à célula, ser tão fechada a tal ponto que começam a não considerar o filho do vizinho. Esse é meu filho. Eu ia contar a historinha, mas eu vou falar mais diretamente, certo? Esse aqui é meu filho, eu dou tudo pra ele. É meu filho, o do vizinho não é. Por que eu vou tirar de mim pra dar pro do vizinho se eu tenho aqui meu filho pra dar? Aí tem aquelas histórias que dizem assim, que se Deus colocou na sua vida como um ente tão próximo, você tem mais obrigação sobre ele. Nos países, mesma coisa. Se você é seu país, você tem mais obrigação sobre o seu país, do que o país vizinho. Bom, isso precisa acabar, entende? Tem que haver a unificação. Em outros planetas já existe a unificação, um outro tipo de consciência, uma consciência mais unificada de que somos um, de que não existe países, de que os países só existem para uma questão de organização, mas que não é uma coisa que merece menos do que esse outro país, e que esse tem que ter pouco, aquele tem que ter muito. Do mesmo jeito na célula familiar, essa família aqui é separada dessa, então eu não posso doar para aquela, porque senão eu vou estar tirando do meu filho. Tem uma série de lances, tem uma série de correções a fazer nessa questão de família. Eu não sou contra a família, de jeito nenhum. Eu acho bonito até uma formação de uma família. Mas assim, cuidado com isso. Cuidado com a separação, com essa ideia de separação, certo? Isso é muito ilusório, isso é muito passageiro. De repente aquele vizinho que estava necessitado, que você diz é o filho do outro, eu não vou tirar desse. Talvez em um outro momento, como dizem, né, espíritas sobre reencarnações, seres que acreditam em reencarnações, eu não vou entrar nessa questão de dizer se existe ou se não existe, mas digamos que isso seja a verdade. Porque existem muitas teorias, né? Existem muitas teorias. Eu acredito em muitas coisas. Para mim, eu acredito, por exemplo, que não existe o tempo nem o espaço. Tudo acontece no agora. Tudo está acontecendo agora. A consciência que a gente está tendo no momento é que muda, certo? E o momento que a gente se localiza. Mas, e tudo que a gente cria, o que está dentro, que a gente cria fora. Que tudo é dentro, não é fora. Tudo que a gente está vendo fora é o que está dentro. Tem uma série de coisinhas que são coisas que eu acredito, certo? Então são inúmeras teorias. Mas digamos que existe da seguinte forma. Fulano em outra encarnação era meu filho. O vizinho era meu filho. Mas agora quem é meu filho é outro. Agora esse é meu filho, eu não quero saber daquele. Que se lasque.
que se dane. Não tô nem aí que ele está passando fome. Ele não se lembra que foi filho dele. Entende? Eu tenho que mostrar esse ponto de vista para que a pessoa pelo menos tenha se não consegue amar, pelo menos por pensar, já foi meu filho. Para poder ter um pouco de sentimento em relação àquele outro ser. Certo? Então essa questão de família, olha, tem muita coisa que vai ser mudada aqui, nesse planeta mesmo. Já está havendo a transição, as pessoas estão começando a adquirir consciência sobre isso tudo. Isso, inclusive, que eu estou falando agora. Eu já estou misturando muitos assuntos que eu poderia dividir em vários vídeos. Mas já dá para ir adiantando alguma expansão para quem for assistir isso aqui, quem estiver assistindo isso aqui, certo? Entender essa questão da unificação. Entender que... Meu Deus, eu tô doida pra falar sobre um monte de coisas, vocês nem imaginam, que estão surgindo, que vai servir para essa mesma coisa, da união, sabe? Dessa mesma coisa de você entender que o outro é você é o outro, e que a gente não pode mais disputar nada, competir nada, querer ser melhor, querer ser superior, nada disso tem valor. Eu acho que esse lance de superior, inferior, competição, se for visto, tem que ser visto de uma forma tão restrita, tem que ser visto de uma forma tão cuidadosa, para que ela sirva somente de um impulso para que você cresça. Digamos assim, isso aqui tá melhor no outro, eu não tô boa. Mas deixa, se eu tô vendo aquilo ali, é porque eu tenho que crescer nisso. Entende? Mas não entra numa competição de coração. Você olhar para o outro e você perceber as diferenças, perceber as inferioridades e superioridades momentâneas, não do ser completo, mas de determinados detalhes, para aquilo servir de impulso para você. Quer dizer, você usar de forma positiva. Entende? Tudo tem o seu aspecto positivo e seu aspecto negativo aqui nessa dualidade. E você pode escolher. Eu vou finalizar agora. Tem muito assunto, mas eu vou finalizar agora com isso. Na dualidade, você pode escolher transmutar. Em tudo que existe tem o lado positivo e o lado negativo. E você pode escolher. Você pode optar. Você pode transmutar. Certo? Então basta você saber observar, saber olhar para aquilo e fazer a opção correta. Um beijo, vou me despedindo de novo. Já me despedi uma vez, mas resolvi voltar e acabei falando muito. Eu sou assim mesmo, vocês vão ver. A não ser quando eu começar a fazer vídeos assim mais artísticos e bem organizados e tal, aí talvez a coisa seja diferente, mas vocês vão ver ainda muito dessa coisa meio assim, à vontade, sabe? Solta, certo? Um beijo, um grande abraço fraterno e até o próximo vídeo. Eu me emocionei porque eu tô sentindo que eu tô começando a começar a minha missão e isso é muito emocionante pra mim. Eu sei que eu tenho muito mais coisas, mas isso é uma delas e eu tô muito grata nesse momento. Hoje já tá começando.